guiando. Então o que nós precisamos entender? A gente sabe que por causa do pecado, as coisas velhas, elas vão se acumulando no nosso coração. E nós precisamos livrar-nos delas. Nós precisamos livrar dessas coisas velhas, essas coisas antigas que nos travam, que nos prendem, que nos remete sempre a ficar olhando para trás. Não é? Nós precisamos entender que nós estamos hoje no ano de 2000, no apagar das luzes praticamente, né? Maico, boa noite, seja bem-vindo. No apagar das luzes do ano de 2022. E nós queremos um ano novo, mas um ano novo profícuo, um ano novo que venha com saúde, com muitas bênçãos, porque conforme está em Provérbios capítulo 10 e versículo 22, é a bênção do Senhor que nos enriquece. E a gente ter a bênção de Deus, nós prosperamos. Ter a bênção de Deus faz com que nós tenhamos uma vida em vitória, em sucesso e êxito. É a bênção de Deus que nos enriquece. E quando nós lemos que Paulo está falando assim, se alguém está em Cristo, nova criatura olha só que coisa interessante, né? Então, eu me entregar para Cristo, entregar a minha vida, entregar totalmente, entregar em totalidade para Cristo, isso me leva muitas das vezes a ter esta vida espiritual em novidade de vida. Ou seja, quem está em Cristo, ele pode ter uma vida de novidade de vida. Ele não precisa ter uma vida medíocre, uma vida que sempre está naquela gangorra, uma hora está lá embaixo, outra hora está lá em cima. Mas pode sim ter uma vida totalmente liberta, uma vida em progresso, uma vida que vai sempre te remeter a coisas novas. Olha que interessante estar em Cristo. Você está em Cristo Jesus? Isso é muito interessante. Então nós precisamos livrar dessas coisas velhas. O que é de velho que está te impedindo o teu sucesso? O que de velho do passado, né, quem sabe é um trauma, quem sabe é uma pancada emocional, quem sabe é algo que aconteceu na sua vida pregressa e você não consegue ter êxito na vida, ter sucesso. O que é de antigo que está te bloqueando? O que é de velho que está te paralisando? Quem sabe é uma tristeza? Quem sabe é uma velha angústia? Quem sabe são velhos remorsos? Quem sabe são velhos pecados? Quem sabe também são velhas recordações, né? A gente vê muitas pessoas que vivem lá no passado e vivem em remorsos, não conseguem liberar perdão, não conseguem perdoar também. O perdão, ele absolve a culpa, absolver toda aquela culpa e toda aquela dor, mas ele é como se fosse uma terapia para a nossa alma. Quando eu libero o perdão, não significa que eu vou esquecer da ferida, que eu vou esquecer daquele abuso, mas quando eu libero o perdão, eu estou dizendo assim, eu estou livre para voltar ao processo da minha vida, eu estou livre para continuar, eu estou livre para determinar, eu estou livre para decidir, eu estou livre para ter uma vida em uma linha reta para com Deus. Então, as velhas recordações, os velhos pecados, as velhas angústias, as velhas tristezas, por certo, só vai nos levar a viver vida de frustrações. Quantas pessoas que estão frustradas porque houve traumas? Quantas pessoas que às vezes não conseguem perdoar o pai, a mãe, o enteado, um parente? E isso só traz para você mesmo mais angústia, mais tédio. Cada dia que você não libera o perdão, cada vez que você está nesse bloqueio emocional que eu estou falando aqui, de muitos remorsos, de muita angústia, tá? Dani, boa noite, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Toda vez que eu fico paralisado, minha vida fica paralisada, e eu não consigo romper, eu não consigo concretizar os meus sonhos, nós precisamos sempre fazer uma curva e buscar dentro de nós mesmos onde que foi que começou isso. Por que eu estou sendo bloqueado? Por que eu não tenho uma vida financeira em progresso? Por que eu não tenho uma vida emocional efetiva? Por que as pessoas que aproximam de mim são pessoas abusivas, são narcisistas, perversos? Por que as pessoas que estão aproveitando de mim são pessoas que eu nem me permiti que elas aproximassem de mim? Isso tudo a gente precisa buscar saber por quê. Então, todas as vezes que a gente vê pessoas, né, que estão vivendo em velhas tristezas, com velhas angústias, com velhos remorsos, velhos pecados, velhas recordações,
São pessoas que têm uma vida totalmente paralisada e por essa razão vive em repetições. Uma das coisas interessantes quando a gente estuda sobre a mente, principalmente a neurociência, ela nos remete a entender que o cérebro, por causa da nosso desenvolvimento psíquico, muitas das vezes tem tanta armadilha. O cérebro é como se fosse um jardim onde as flores vão se desabrochando, mas nesse jardim também tem ervas daninhas. E essas ervas daninhas geralmente são problemas, muitas das vezes, que nós não conseguimos resolver. Essas ervas daninhas que têm que ser aparadas, né? Essas ervas daninhas que vai crescendo com o tempo. Obrigado, Rose. Essas ervas daninhas que vai nos levando, muitas das vezes, a ficar paralisado nesse contexto e não termos êxito no processo. Nós devemos pensar mais nisso. Nós deveremos pensar mais sobre isso. Por que as coisas estão acontecendo comigo? E nunca se vitimar, e nunca culpar o outro. Nunca dizer para o outro que é culpado. Não, muitas das vezes é porque nós não conseguimos sair daquele casulo, daquele labirinto, dessas emoções. Então, o apóstolo Paulo ele vem dizer uma coisa interessante. É tanto que num texto, em Romanos, ele diz assim, que o bem que ele queria fazer, ele não faz, mas sempre estava impelindo o mal para ele fazer. Ou seja, se a gente for olhar, parece que ele vivia num grau de bipolaridade, mas não. É porque, na verdade, havia uma guerra interior entre a carne e o espírito. As vontades da carne estão relacionadas muitas das vezes com o chão, com o ambiente onde eu estou, o meio em que eu me flui, que eu vivo, etc. Mas em contrapartida, ele via também que havia um outro lado, que era o espiritual. E nesse cabo de guerra, nessa decisão versus indecisão, nesse momento que às vezes ele tinha até imaginação para fazer algo, mas aquilo remetia ele a ficar paralisado e ficar naquela mesma circunstância. O que eu quero enfatizar nesse momento que eu passei rapidamente aqui para falar um pouco sobre, né, a necessidade de nós buscarmos coisas novas, porque quem está em Cristo, eis que tudo se fez novo. Nós temos que tomar posse dessa bênção e começar a profetizar. Uma outra coisa que eu quero salientar aqui é quais são as palavras que você está pronunciando no seu dia a dia. Quais são as palavras que efetivamente você está dizendo? Quais são as palavras que norteiam a sua mente e você verbaliza? Pense nisso. Eu penso que é momento de você começar a profetizar coisas boas. Você sabia que Deus fechou os céus, digo, por causa da palavra de um profeta cujo nome era o profeta Elias, o tisbita, e depois ele abriu o céu novamente? Mas quando ele falou assim, não vai chover segundo a minha palavra, a Bíblia diz que ele profetizou e a terra ficou sem chuva por 3 anos e 6 meses. Muitas das vezes as nossas palavras são sentenças contra a nossa própria existência. Quantas das vezes a gente não pronuncia uma palavra com o cunho correto, né, por causa de uma emoção efetiva, e aí o que faz é que aquilo que poderia ser uma coisa casual, banal, se torna uma sentença contra a nossa própria vida. É bom pensar no que nós estamos falando. E outra coisa, quando falar com base, com embasamento. Você não é obrigado a falar tagarelando aleatoriamente, mas toda vez que for responder, pensar primeiro nas suas emoções. Será que o que eu vou responder não vai ter uma conotação de efeito bumerangue contra a minha própria existência? Será que o que eu estou falando, isso não está vindo na contramão da minha própria vida? E a partir daí, você fazer um exercício das suas palavras. Eu sou amante da Bíblia Sagrada, eu sou estudante, eu sempre gosto de estudar muito. Sempre quando eu posso, eu estou estudando. E uma das coisas que cada dia eu estou me policiando, e Davi falou sobre isso, é sobre o poder das palavras. Muitas das vezes você determina aquilo que você quer inconscientemente por causa de uma emoção que está no presente. Muito cuidado com o presente, porque você pode sentenciar o seu futuro. Você lembra daquela mulher do livro de Gênesis que diz assim, dai-me filhos se não morro, cujo nome era Raquel? Ela profetizou a sua morte. Dai-me filhos se não morro, porque ela estava com um problema de birra. Essas pessoas que ficam com qualquer coisinha, ficam muito chateadas, elas não conseguem, por exemplo, administrar, ou gerir as suas próprias emoções. E ela fala, dai-me filhos senão eu morro, porque Jacó tinha filho com a outra, Bila tinha filho, etc. Ali no contexto histórico, no pano histórico, ali dá para a gente ver
E uma das coisas que eu fico observando ali, quando ela dá-me filho, senão eu morro. Deus deu filho, mas ela morreu. Porque as palavras são sentenças para com a nossa própria vida. Então, pensamos nisso e vamos a partir de hoje profetizar. Vamos a partir de hoje. Eu não estou falando, oi Tati, abençoada, boa noite, paz, seja bem-vinda. Eu não estou falando que você tem que ter um pensamento positivista, alienado. Não, não é isso. Eu estou falando que você deva pronunciar, mas pronunciar baseado na palavra de Deus. Baseado na palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai ter progresso, que você vai ter vitória, lembrando de que as palavras têm poder. Eu volto outro dia, claro, para a gente falar mais sobre isso aqui. O poder das palavras. Se nós pegarmos todo o contexto de Mateus, Marcos, Lucas e João, eu fico vendo quantas das vezes o próprio Jesus dava oportunidade às pessoas de falarem. Por quê? Porque todos nós somos únicos quando falamos. Você sabia que uma das identidades próprias que o Senhor criou para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, não é só o aparelho fonético que Deus nos deu, mas é muito mais do que isso. Quando nós falamos, nós criamos também. Olha só que coisa interessante. Na hierarquia do universo, Deus foi criando, e tudo que Ele foi criando com um propósito específico. E criou você, não para ficar murmurando, criou você, não para ficar resmungando. Ele nos criou para efetivamente, através das nossas palavras também, criarmos ideais, projetos, sonhos, etc.